Então, galera, algumas pessoas já me perguntaram como que eu comecei a estudar inglês. Eu sempre gosto de estudar os primeiros módulos das línguas que eu estudo sozinho. Não sozinho, mas o básico eu tento estudar sozinho, porque eu não acho que vale a pena pagar para fazer um curso básico das línguas, mas é a minha opinião. E aí eu vou explicar para vocês como que eu comecei então com a questão do inglês. O inglês foi uma das primeiras línguas que eu comecei a estudar. Eu comecei ele meio que consecutivo com a Libras. E, enfim, por que eu comecei a estudar inglês? No ano de 2015, eu comecei a minha graduação em Letras, né, com domínio em Libras, e havia alguns eventos na faculdade, Cine Debate, algumas palestras, que eu ia e às vezes tinha ou pessoas de outros países, ou às vezes era a língua, né, que as pessoas usavam ali, inglês. E aí eu comecei a ficar meio desesperado, porque eu tinha um inglês muito, assim, muito básico, quase nada, que era aquele que a gente vê na escola, né? Só o verbo to be, I love you, essas coisinhas assim, muito simples. E aí eu pensei, né? Eu tenho que estudar inglês. Só que na época eu não tinha dinheiro para começar um curso e eu nem tinha vontade de começar um curso de inglês na escola, assim, sentado na cadeira. Porque na verdade é uma coisa muito pessoal, esses ambientes para mim às vezes são um pouquinho chato, assim, não tenho muita paciência. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir atrás do Duolingo, que é um aplicativo para aprender outras línguas. E hoje em dia não tem só o Duolingo, naquela época eu acho que o Duolingo era o melhor, né, em 2015. Hoje há outros, né, que você pode estudar, alguns que são pagos, outros que são de graça também, mas eu usei o Duolingo, eu comecei com ele. E depois eu fiz uma meta em como que eu ia colocar o passo a passo, né, de eu estar estudando inglês. A primeira coisa que eu fiz foi escolher uma série. Então, porque eu não queria que fosse uma coisa muito forte, uma coisa que me desse muita pressão para eu estudar. Então eu falei, vou começar com a série, que assim eu tenho uma base para depois estudar com mais seriedade a língua. E aí eu escolhi a série Fringe. E, na verdade, eu escolhi essa série porque eu já queria ver ela, minha amiga já havia me indicado ela. É uma série que fala sobre coisas mais paranormais, assim, sobre universo paralelo e um cientista que está tentando costurar aí uma parede que se abriu entre dois universos paralelos. Mas, enfim, a dica que eu dou para vocês é que se vocês querem começar com uma série, como eu fiz, escolham uma série que tenha temporadas longas, que pode ter de 20 episódios para frente. Game of Thrones, por exemplo, está na moda agora, né? Então é uma boa série longa, porque você consegue pegar o jeito que os personagens falam, você consegue pegar o enredo, como que as cenas são orquestradas ali no momento da atuação também. Você consegue ir assimilando essas características que vai facilitar o seu aprendizado. Então, se você pegar uma série que é uma antologia, no caso de Black Mirror, por exemplo, pode acabar causando quebras. Então, o legal da série é que chega uma hora que você esquece que você só está aprendendo inglês. E aí você começa a entrar no universo da série, do que está acontecendo também. Então, é bom que as temporadas sejam longas. E aí, então, eu peguei a primeira temporada e eu coloquei ela com o áudio em português e com a legenda em inglês. Aí tem muita gente que fala, mas não é legal já começar com áudio em inglês? Eu usei essa estratégia para eu conseguir acompanhar o meu aprendizado no aplicativo, porque eu via muitas palavras escritas no aplicativo. E aí a série era um lugar onde eu podia estar praticando as palavras que eu via no aplicativo. E então eu comecei primeiro pela questão da escrita. Na segunda temporada que eu coloquei o áudio em inglês e a legenda em português. E essa parte do aprendizado é muito importante, quando você começa a ter um contato auditivo com a língua, porque você começa a sinalizar para o seu cérebro que aquilo que ele ouve, ele precisa criar significado. Claro que a legenda em português vai ajudar muito e vai ajudar você a entender, né, a fazer algumas relações entre uma frase completa com alguma coisa que você ouça.
mas foi mais por causa disso. E até fazendo um parêntese, é legal a gente pensar que o nosso cérebro tem o inglês como um ruído por muito tempo, porque a gente não pega o inglês do zero, né? A gente não vai começar do zero, a gente tem contato com o inglês em propagandas, tem contato na escola, né? Todo mundo tem contato hoje em dia, e músicas principalmente, só que ele é um ruído para o nosso cérebro, porque você geralmente ouve a música, só que você não presta muita atenção, então é como se fosse a geladeira da sua casa. Chega um momento que aquele barulho você começa a ignorar, porque o seu cérebro torna aquilo natural. E com a língua inglesa é isso, só que você vai pegar muita coisa que está sendo dita e vai começar a ignorar por causa das músicas. Então você tem que sinalizar para o seu cérebro que aquilo não é mais um ruído, que aquilo é alguma coisa que ele tem que criar significado. Por isso que é muito importante quando você começa a aprender uma língua estar exposto a ela auditivamente. Então vamos para a terceira temporada. Na terceira temporada eu coloquei o áudio em inglês e a legenda em inglês. E nesse momento, o meu objetivo era eu conseguir relacionar as palavras que eram ditas, né, as palavras orais, com as palavras escritas. Porque o inglês é muito diferente do português em relação à escrita. No português a gente sempre tem contato, e a gente já sabe que tudo que a gente escreve vai ser 99% do que a gente fala. Então, se eu escrevo casa, né, C-A-S-A, eu vou ler casa, né? Então, os sons são muito parecidos com o jeito, a escrita é muito parecida com o jeito que a gente fala. No inglês é muito diferente isso. E aí, esse momento do aprendizado, ele sinalizou também para o meu cérebro, né, que não necessariamente aquilo que estava escrito era o que seria dito. Então, foi um momento muito importante. Tem até algumas palavras que a gente pode confundir, por exemplo, o caso de laugh, né, que se você for com esse viés do português, né, de tá escrito, então fala do jeito que está escrito, você vai ler como laug, alguma coisa assim, né? Então esse é um momento muito importante. E um último momento, né, dentro da série aí, eu peguei a legenda que estava em inglês e tirei a legenda. Fiquei vendo a série só em inglês, só com o áudio em inglês. E esse acho que foi o momento assim, mais difícil, porque meu cérebro sempre ficava procurando, sempre ficava procurando na tela alguma coisa para se apoiar. Então eu lembro que os primeiros episódios, a série deve ter uns 25 episódios por temporada, eu ficava com o olho batendo em vários lugares da tela procurando onde estavam as legendas. E sempre que eu começava o episódio também era uma coisa que demandava muito esforço. Então nos 10 primeiros minutos eu sentia que eu estava tipo assim, nossa, que coisa chata, vamos procurar alguma coisa que eu consiga entender. Mas eu tive que persistir, né, na série para eu conseguir entender. Aí depois de uns 5 episódios, meu cérebro já tinha acostumado e eu já estava começando a perceber mais do inglês. Essa é a parte mais importante assim, do aprendizado, que é quando você para de usar os apoios, né, que é a legenda, a escrita, e começa a entender a fala oral. E tem uma coisa até interessante que aconteceu comigo, que nesse período aí, então acho que a série tem 5 temporadas, na quarta e na quinta eu estava vendo só em inglês, eu estava um dia andando na rua, ouvindo música, e eu senti como se tivesse feito um clique na minha cabeça, e aí naquele momento, cada palavra que estava sendo na música, meu cérebro estava mostrando para mim, eu estava vendo como que era a escrita dela, eu estava conseguindo entender o contexto que ela estava inserida, e foi nesse mesmo período, assim. E isso deve ter levado, acho que cerca de 3 meses, mais ou menos, nesse aprendizado. Claro que foi uma coisa para eu começar do básico, né? Para eu começar a conseguir explorar a língua, começar a criar significado, começar a parar de só traduzir. E foi assim que eu comecei meus estudos do inglês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixa os comentários aí o que vocês acharam. E é uma coisa muito pessoal, não é nenhum método que eu achei na internet, não foi ninguém que me explicou, eu só pensei, eu preciso aprender inglês, não tenho dinheiro, não tenho paciência para ir para a escola de idioma, então vou tentar achar um jeito que dê certo comigo. E é o que eu recomendo para você também, se você quiser usar isso que eu fiz, pode usar, mas ache um método que dê certo para você. Às vezes para você precisa ter um professor do seu lado,
apontando seus erros, mostrando para você o caminho. Às vezes você prefere começar lendo para depois descobrir qual que é a fala, então encontre seu caminho. Essa é a parte mais importante.